O texto hoje vai ser muito interessante, diria até um pouco pesado. Vai ser cascudo, hein? Cascudo, mais importante. Pisar em ovos. Também acho. Mas bora, né? Sejam bem-vindos, Prate Café no Ar. Ele é o Roberto. E ele é o Ice. Nós vamos falar hoje de religiosidade e de graça. E graça. Um versus o outro. Um versus o outro. Muito bem. Por que é complicado esse tema? Rapaz, porque são muitas especulações e muitas teorias e muitas interpretações sobre religiosidade e sobre graça. Mas na Bíblia Sagrada a gente tem alguns apontamentos interessantes. Tem. Fiz umas anotações aqui. Olha. Agora, vamos começar pela parte mais antiga. Lei. Ok. Vamos ficar só na Bíblia. Vamos. Porque senão a gente vai... Sem autores, sem teólogos, só a Bíblia, beleza? Porque se a gente entrar na parte denominacional, aí vai ser cascudo demais, né? São visões diferentes. E a gente não tá aqui para criticar ninguém. E o intuito do canal é ser prático. Exatamente, vamos ser prático. É isso aí. Então vamos lá. O que é viver sob a lei? Na verdade, vamos explicar o que é a lei. A lei? A lei. Bom, a lei, segundo a cultura judaica, segundo o Antigo Testamento, é um conjunto de regras e preceitos, não só preceitos de dieta, do que você deve comer, mas do que você deve se comportar. De que você não deve fazer. E o que você deve fazer. E com alguns sinais de que isso fazendo essas regras, seguindo esses preceitos, você pertence a um povo específico, quem faz, esquecendo e está adorando a um Deus específico. Ok. Se a gente falar em termos bíblicos, por que surgiu a lei? Por que eles viviam sob a lei? Quando surgiu a lei? Historicamente falando. Historicamente falando, a lei surge com Moisés. Surgiu com Moisés. Então a gente, olhando para a Bíblia, a gente tinha um período sem lei. Sem lei. Que era a graça. Aí chegou num dado momento, lei. Para quê? Ou promessa. Ou promessa. Uhum. Mas por que Deus instituiu a lei através de Moisés? Qual que foi a intenção primeira? De colocar a lei? Se não existia o lei. O povo estava saindo do deserto, né? Povo escravo, lá toda aquela história lá, de Moisés tirando o povo do Egito, sem contar os patriarcas, que já dá uma bela história, mas vamos falar de lei. Então, Deus tinha que criar aí aquele povo saindo assim, todo escravo, não sabia nem como comer, nem se comportar, tendo todos esses conceitos dos deuses antigos do Egito, da Mesopotâmia, da Suméria e Babilônia. Babilônia veio depois. Podemos então resumir que a lei foi criada para mostrar para o homem o que era o pecado. Sim. Como hoje em dia, né? Sim. Eu crio uma determinada regra, digamos, velocidade máxima. 50 km por hora nos corredores. Se você estiver até ali, ok, nada. Se você passar daquilo, você está transgredindo a lei. Infringindo a lei. Então, se a gente olhar do modo bíblico, a lei veio para mostrar pra gente o que era o pecado. Sim. Ou seja, se eu for até aqui, tudo bem, você está dentro da regra. Se eu passar daqui, isso se transformou em pecado. Muito bem. Passível de punição e das sanções de morte, enfim. Aí você já falou de alguma coisa mais lá pra frente, que o salário do pecado é a morte. Quando o homem caiu,
Ele vivia na graça, até ali ele vivia na graça. Deus criou o homem, criou a mulher, criou o jardim, botou ele lá para trabalhar. Era tudo perfeito, bacana. Uma regra. Eles eram imortais, enfim, não tinha essa relação espaço-tempo, enfim. Uma regra. Uma regra. Vocês podem fazer de tudo, menos comer daquele fruto. Uma regra. O resto, tranquilo. E aí onde houve a queda. Foi lá, transgrediram essa regra. Aí o homem caiu, veio o pecado. Que até ali não tinha pecado. Corrupção da carne. Não tinha passado do ponto dos 50 km por hora. Ele estava até ali, estava tranquilo. Passou. Punição, era a entrada do pecado. Entrou o pecado. A gente continuou vivendo na graça ainda, porque não tinha lei, né? Vieram os patriarcas, Abraão recebeu a promessa de Deus, e que ele foi indo e tal. Isaac, Jacó, a história de Jacó é uma história interessante. Muito, né? Que, se depender da cultura patriarcal, ele não tinha direito a nada. Exato. Ele era um cara, né, que gostava de ser um especulador. Exato, até o nome ele dele, gostava né? de aproveitar as oportunidades, e aí você tem a misericórdia de Deus sobre a vida dele, porque ele se arrependeu. Graça. Isso, fez um pacto com o Senhor. Interessante que se a gente olhar cronologicamente na Bíblia, qual que é o primeiro livro da Bíblia? Cronologicamente. Não, cronologicamente. O que é atribuído cronologicamente? Jó. O livro de Jó fala que Jó era temente a Deus. Sim. Sacrificava, Sim. se desviava do mal. Só que ele era da terra de Ur dos caldeus. Arábia Saudita. Que mais pra frente os caldeus se transformaram em Babilônia. Ou seja, ele não era judeu. Não. E ele vivia na graça. Porque quando Satanás se aproxima de Deus lá no encontro lá dos filhos de Deus, ele fala, você tá vendo meu servo? Sim. Ele já atribui. Então, ele já vivia na graça. Já viveu um período de graça, sim. Aí a gente cai, como você falou, saiu do deserto, cheio de deuses, cheio de coisas estranhas na cabeça, não sabia o que era. Deus falou, bom, tá aqui a regra. Se vocês caminharem conforme a regra, bênção, ó, suave. E aí o homem vai caminhando e chega num determinado momento que ele não conseguia cumprir, é isso? Não cumprir a lei. Não conseguia cumprir a lei. Você tem aí a relação sacerdotal, aí você tem o sacerdócio, aí você tem o tabernáculo, você tem religiosidade, a característica de religiosidade, um ser serviço sacerdotal. Então, mas a gente vê em que ponto começa a se tornar religiosidade, porque a lei, se a gente lê em Timóteo, 2 Timóteo 3,16, diz assim, 2 Timóteo 3,16, toda escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Sim. Isso Paulo mandando uma carta para Timóteo, Novo Testamento. Ele está dizendo que as escrituras ainda eram válidas, né? Mesmo no período da graça, teoricamente, né? Porque Jesus veio porque o homem não conseguia cumprir com todas as regras. Ele afrontava muito os fariseus e os saduceus, porque eles eram religiosos. Eles pegavam a lei e impunham aquilo ao povo, não como uma forma de adoração, não como uma forma de voluntariado pela lei, mas eles se obrigavam àquilo. Quando Jesus fala vocês são sepulcro caiado, é porque Raça de víboras. vocês estão simplesmente se mostrando para a galera, mas vocês no fundo não vivem a lei. Isso, é um traço de religiosidade. Mas eu gostaria de voltar um pouco antes. Então vamos voltar um pouco Porque antes. na lei, no Antigo Testamento, não tem palavra graça.
no original não tem graça. Não tem graça. Aí a gente está pegando o conceito que é da Septuaginta, que é a tradução dos 70 do hebraico para o grego. Isso. E aí você tem a palavra lá em grego, charis, que significa graça. Isso. No Antigo Testamento, a palavra era misericórdia. Misericórdia. Ou compaixão. Tinha anotado aqui, a palavra no hebraico é, eu não sei se a pronúncia é essa, é sé. Pode também ser traduzida como amor de Deus e misericórdia. Isso. E até mesmo pelo perdão de Deus. Isso, exatamente. Então você tem essas relações de Deus com os patriarcas, com os heróis da fé, vamos dizer assim. É uma graça, mas não é essa graça que nós temos hoje. Exato. Porque em todo esse período da história de Israel, você tem aí o período da promessa, dos patriarcas, depois você tem a lei, que é o que vai colocar um padrão para todo o povo de Israel, com um padrão ético e moral que o povo de Israel tinha que seguir. E isso determinava que eles eram o povo de Deus. Sim. Aí, vamos voltar. No Novo Testamento, quando Jesus vem pregar o reino dos céus e tem a relação com a boa nova, boa notícia, que é o evangelho, aí ele em pessoa é a graça de Deus. Porque ele é o verbo, ele é a lei. Ele é a lei, se fez encarnado. carne e enfim. E aí ele, Jesus, é o portador da graça e da boa nova, ele é a plenitude, como diz Colossenses. Por isso que ele diz que... Plenitude do homem espiritual, enfim, do homem de Deus, enfim. Certo, é por isso que ele fala, eu não vim revogar a lei, mas vim fazer cumpri-la. Isso. É isso que Jesus quis dizer. Exatamente. Mas e se a gente parar e pensar na seguinte... Porque o que confronta a graça com religiosidade, né? Que é lei. Romanos fala bastante disso, né? Talvez por conta do período, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele fala muito de viver sobre a graça, que nós estamos na graça, que nós não estamos mais sob o jugo da lei. Mas não é controverso? Sim. Por quê? Por que é controverso? Porque o fato de você viver no Evangelho, ser evangélico, discípulo de Jesus, você é um portador da graça e você tem um estilo de vida, que é o que o apóstolo Tiago vai dizer na sua epístola, que a verdadeira religião, ele fala, olha, se vocês procuram uma religião, a verdadeira religião, a religião imaculada é a seguinte: cuidar das viúvas, dos órfãos e se abaster de todo o pecado, todo o mal do mundo. Essa é a verdadeira religião. Basicamente, o segundo grande mandamento de Jesus. Exatamente. Então, existe uma forma de se viver, e também no Velho Testamento você tem referência de Isaías, que diz que, né, você tem a relação com uma boa religião, com uma boa prática, porque religião no original, que é a tradução do latim, é religar, né? Eu religo, você tem duas variações, religio, que é a questão de você ter uma adoração, você tem você se prostra a um Deus soberano, e você tem o religare, que é aquele que você religa a alguma coisa. A religião religa o homem a Deus. E aí você tem essas variáveis no Novo Testamento, que a palavra religião só tem duas com essa conotação, só tem em dois pontos na Bíblia, em toda a Bíblia do Novo Testamento. O Novo Testamento só tem duas colocações, que é a Epístola de Tiago e em Atos dos Apóstolos. Então, vamos ser agora a parte prática. A gente fez uma explanação rápida do que é cada um, o que é viver sobre a graça, o que é viver sobre a lei. Isso. E agora, na prática, nós somos judeus. Certo. Nós somos considerados não judeus. Gentios. Nós fomos alcançados pela graça, porque antes a lei não era pra gente, a lei era para os judeus. Sim. Se a lei nunca foi pra gente, foi sempre para os judeus. Hoje nós temos que viver nos preceitos da moralidade, da ética, da justiça, que Jesus falou que ele veio fazer cumprir a lei.
A gente tem que fazer isso? Na lei, não. Aí sim, e é interessante isso, porque é aquilo que você citou. Por isso que Jesus vai fazer uma severa advertência aos doutores da lei, que vão chamar eles de fariseu, porque aí até aí a palavra, Jesus relativizou a palavra fariseu. Hoje você chamar qualquer pessoa de fariseu é a mesma coisa que você está xingando a pessoa. Sim. Porque é uma pessoa hipócrita, uma pessoa que tem duas caras, então ela diz alguma coisa, ela prega a sua religião, ela tem os seus preceitos religiosos, porém ela não vive nada daquilo que ela fala. Então ela é um fariseu. Religião transforma por fora e É uma capa. transforma É por uma dentro. capa. Basicamente É isso. uma capa. É aquilo que Jesus fez lá com a figueira.